Mais um Chevrolet Tracker que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Compre Car TV. E olha só, aqui tem uma diferença importante. Você já viu que a gente fez a matéria da 1.2 Premier? Pois bem, essa daqui é a versão LT. O que ela tem de especial? É a versão mais completa com o motor 1.0 litro, ou seja, esse é o mesmo motor que você encontra no Onix e no Onix Plus. E nesse vídeo nós vamos conhecer todos os detalhes dessa versão, que inclusive tem uma relação custo-benefício bem interessante. Vamos já aproveitar para falar um pouco das características aqui dessa versão. Começar pelas rodas, que são em liga leve de 16 polegadas. Sistema de freio, disco dianteiro e tambor traseiro. Suspensão aqui atrás é semi-independente e lá na frente é do tipo McPherson. A gente também tem aqui, ó, pessoal, essas barras de teto que são funcionais. Você pode comprar aqueles acessórios e montar coisas aqui sobre essas barras. Aqui na porta a gente tem o sistema de chave presencial. Inclusive esse botão que vocês estão vendo aqui serve justamente para você poder trancar e destrancar o carro com a chave no bolso ou próxima do veículo. Aqui no espelho lateral vocês não estão vendo aqui a luz de seta que a gente encontra em vários carros, porque a Chevrolet faz uma escolha diferente. Essa luz está aqui na lateral, é apenas uma montagem diferente. Quando a gente chega aqui na frente, pessoal, a gente observa que esse carro não tem aquele farol auxiliar, que é muito utilizado para condições de baixa visibilidade, como neblina, para você enxergar melhor as faixas de rolamento. O que a gente tem naquela posição é a luz de rodagem diurna em LED, o famoso DRL, que também é assinatura de lanterna. E já que a gente está falando de iluminação, o farol aqui em cima, no sistema do baixo, o facho do farol baixo, ele tem um sistema do tipo projetor, que dá melhor definição luminosa, inclusive com controle elétrico de altura do facho. Caso você carregue o carro, você consegue corrigir o facho. Já o farol alto usa aquele sistema parabólico, né, que é o mais convencional. E a luz de seta aqui na frente é do tipo incandescente. Hora da gente falar de motor, mas antes, olha só, pessoal, só lembrando, temos aqui manta acústica, porém, para sustentar o capô é a varetinha. O motor aqui da versão LT é o 1.0 litro Turbo Flex com sistema de injeção indireto de combustível 3 cilindros. Aqui no Brasil, esse motor é conhecido aí pelo CSS Prime, esse é o código que a GM usa aqui. Porém, esse motor, ele vem derivado aí de uma família já bastante conhecida de motores, que a GM usa principalmente na Ásia e já usou também na Opel, que a sigla é Small Gasoline Engine, ou SGE, ou seja, motores a gasolinas pequenos. No caso aqui no Brasil, ele é obviamente flex. Esse motor a gente viu primeiramente no Onix, depois viu no Onix Plus e agora no Chevrolet Tracker. E esse motor aqui, no caso do Tracker 1.0, ele está associado a uma transmissão automática de 6 marchas. Evidentemente que nós temos aqui um motor que busca, sobretudo, a questão da eficiência, nem tanto potência. Justamente por isso, a potência máxima dele, quer seja na gasolina ou quer seja no etanol, é de 116 cavalos. Porém, o torque muda. No etanol é 16,8 kgfm, enquanto que na gasolina é 16,3 kgfm. De toda forma, a gente percebeu que aqui a GM procurou fazer uma escolha, digamos assim, mais conservadora até para a economia de combustível. A gente observa isso no caso do sistema de injeção indireto. Porque quando a gente vê concorrentes do Tracker, geralmente nós temos ali sistema de injeção direto quando você tem turbo. Então aqui a receita está muito mais focada para a economia do que necessariamente para a performance. Pensando também na questão da economia e até mesmo de emissões, o Chevrolet Tracker vem equipado com um sistema Start-Stop, aquele que desliga o motor momentaneamente em paradas rápidas no trânsito. Justamente por causa disso, a bateria utilizada aqui é do tipo EFB, ou seja, Enhanced Fluid Battery. Na versão LT, pessoal, nós temos aqui 4 sensores de estacionamento no para-choque traseiro. Não existem sensores lá na frente. Também encontramos a câmera de ré para auxílio de estacionamento. A iluminação é bastante convencional. Nós temos do tipo incandescente. Então tudo aqui, luz de freio, luz de ré, luz de pisca e luz de lanterna, é tudo incandescente. Cabe destacar que o Tracker também tem a luz de neblina, instalada ali no meio do para-choque para condições mais difíceis de rodagem. O porta-malas aqui tem uma capacidade bem interessante, são 393 litros. E isso é muito bom, porque quando a gente compara com a geração anterior da Tracker, ele ficou bem maior. A gente também encontra alguns recursos do tipo iluminação e até mesmo aqueles ganchinhos, úteis para você pendurar sacolinhas ou outras coisas. E olha só, se você quiser dividir o espaço do porta-malas, você consegue, porque o piso aqui tem um sistema variável. Então você consegue subir o piso, dessa forma formando 2 compartimentos, um na parte superior e um aqui na parte inferior do porta-malas. E veja só, existe ainda um acessório legal. No caso,
Esse acessório aqui você compra na concessionária e é uma espécie de protetor do porta-malas, porque ele é emborrachado. Se você tiver que colocar coisas sujas ou molhadas, você não vai, obviamente, manchar aí o tecido. E ele fica melhor ainda quando você desce o piso, porque daí ele encaixa direitinho ali na borda. O único senão aqui, pessoal, é que o Tracker, ele vem com aquele step fino, não é o step do tamanho integral ou de um pneu normal. E aí quando você usa o step, você acaba com a dirigibilidade um pouco comprometida. Porém, você tem a vantagem de ter o porta-mala um pouco mais fundo, que é justamente essa possibilidade de descer o porta-malas por conta de um step menor. Inclusive, existe uma utilização muito interessante aqui para esse acessório, porque olha só, se você levantar aqui o piso, você consegue colocar o acessório nessa posição e aí ele serve ainda para deixar as coisas mais organizadas na parte de baixo do piso. Assim você consegue ter dois compartimentos separando coisas sujas ou sensíveis de objetos diferentes ou de maior volume. O Chevrolet Tracker tem 2,57 no entre-eixos e olha só. Banco do motorista para uma pessoa de 1,80 m, a gente consegue ver aqui um espaço de 1 palmo entre o meu joelho e o encosto do banco. Movimentação de pés também é bastante generosa aqui, então nós não podemos reclamar desse espaço. A altura em relação ao teto, pessoal, eu tenho aqui 1 palmo aberto para a gente conseguir colocar pessoas mais altas. A postura aqui atrás também é interessante, justamente pelo carro ser mais alto, você fica com uma postura mais ereta. Na porta a gente tem espaço para guardar ali latas ou garrafas e ainda sobra bastante espaço para guardar outras coisas. E aqui atrás a gente ainda encontra a alça de segurança no teto. Temos uma luz aqui atrás que, apesar de não ser individual, atende quem vai aqui atrás para eventualmente conseguir enxergar alguma coisa. E na extensão do console ainda tem 2 portas do tipo USB para carregamento de smartphones. Fez um pouquinho de falta aqui a saída do ar-condicionado, mas lembrando, tá? Essa aqui não é uma versão topo de linha, é uma versão intermediária. Então, em matéria de recursos, considerando espaço e o que a gente tem para uma versão intermediária, tá muito bom. Falando aqui de acabamento do Chevrolet Tracker, olha só o que a gente observa. Tem uma parte aqui do painel, essa aqui, que inclusive ela tem um material mais gostoso ao toque. Não chega a ser necessariamente suave, mas ele é mais agradável do que o plástico que a gente vê aqui na parte superior ou inferior, que é bastante convencional aí dos automóveis. A gente também tem aqui uns detalhes em prata fosco na saída de ar, inclusive na parte central. E esse detalhe em prata fosco a gente também vê na porta, na maçaneta e numa parte pequena do pegador. Agora, esse material que a gente tem aqui no painel, ele se repete na porta do carro, só que aqui ele é mais suave ao toque do que no painel, ele é um pouquinho mais macio. E obviamente também temos as peças de plástico que a gente costuma normalmente ver. Na porta temos espaço ali para colocar uma latinha ou garrafa e ainda sobra bastante espaço para você guardar outras coisas. Pessoal, eu usando aqui o banco na mesma posição do motorista, que um motorista numa posição confortável de 1,80 m, eu tenho ainda aqui um espaço bom para as pernas, eu vou dizer para vocês que é confortável. O porta-luvas, como sempre, o tipo de porta-luvas que abre, ele acaba encostando aqui nas pernas. De toda forma, ele tem um espaço razoável, não é dos menores. Se a gente comparar com alguns outros concorrentes, a gente consegue dizer aqui que ele está até na média superior do segmento. E a gente ainda tem aqui na parte central do carro, mais um espaço interessante aqui para guardar algumas coisas e mais 2 porta-latas aqui no meio. De modo que, eu vou dizer para vocês, a mesma sensação que o motorista tem de ficar um pouco mais alto, você também tem aqui no passageiro. E eu vou dizer que o espaço e o acabamento, considerando a categoria do carro e quem são os concorrentes, eu vou considerar ele como muito bom. Hora da gente dirigir aqui o Chevrolet Tracker, mas antes eu vou dar algumas dicas legais aqui. Pessoal, o sistema de chave presencial do carro, inclusive, tem um lugar aqui no console entre os 2 porta-copos que a chave, curiosamente, encaixa perfeitamente. Evidentemente que você pode dar a partida por botão. Agora imagine que você quer colocar esse carro na posição de óleo, que é aquela posição de ignição, mas sem dar a partida. Tem uma dica. Você aperta o botão aqui, segura ele por alguns segundos e olha o que vai acontecer. Ele entra nessa posição de ignição, então fica aí a dica para vocês. Para dar a partida é o processo normal que você aqui aperta, pisa no freio, aperta e segura e aí ele dá a partida. Então, como vocês estão vendo, tá aí a dica para vocês colocarem na posição de óleo. Bom, pessoal, cinto de segurança, tem ajuste de altura, a gente também tem aqui ajuste de altura do banco, ajuste de distância manual e o volante também tem aqui, ó, profundidade e altura, então você consegue achar uma posição bastante confortável aqui.
Detalhe, aqui o ar-condicionado, ele não é automático, tá? Então o que a gente tem aqui é um ar-condicionado manual, então você controla manualmente a velocidade e também controla manualmente a temperatura, além do direcionamento de ar que a gente já conhece. Aqui na porta a gente tem os controles dos vidros com a função de simples toque para todos os vidros, só que aquela funciona um pouco diferente. Em vez de você dar aquele clique mais profundo, você tem que apertar o botão, segurar um pouquinho, aí você solta, ele sabe que é para descer o vidro ou para subir os 4 vidros, ele tem a função automática. Bom, destacar também aqui os espaços, como eu já falei, tem 2 porta-copos, tem mais um espaço aqui à frente da alavanca de câmbio para você guardar mais algumas coisas, não temos porta-óculos, temos aqui o espelho, porém não tem iluminação. A gente tem que lembrar, isso aqui não é a versão topo de linha, isso aqui é uma versão intermediária da Tracker, a versão LT, né? A central multimídia, pessoal, o MyLink, nós temos vídeo no canal explicando todo o funcionamento dessa central e também explicando o aplicativo My Chevrolet que você usa aí para se comunicar com a central multimídia, e também temos vídeo falando do serviço OnStar da Chevrolet, de modo que, se vocês quiserem mais informações, dá uma passada aí nesses vídeos que você vai ter toda a informação bastante completa. Bom, agora é hora da gente dirigir aqui o carro, vamos para a nossa manobra, né, pessoal? Então, vou engatar aqui ré no carro, temos câmera de ré com linha de guia dinâmica aqui, tá? Olha só, tem a linha de guia dinâmica e vamos fazer aqui a nossa manobra, lembrando que o volante aqui tem acionamento elétrico, né? O que deixa muito mais leve para a gente poder fazer aí a manobra com grande tranquilidade. Então, vamos executar aqui a manobra, temos sensor de estacionamento traseiro também no carro. Vamos ver se ele funciona bem aqui. Olha aí, funcionou muito bem o sensor de estacionamento, além da câmera de ré com a linha de guia. Vamos para o nosso teste de lombada e tachão, lembrando que nós temos um vídeo que explica por que nós fazemos esse teste. Aqui nós temos uma roda aro 16 polegadas. Vamos alinhar aqui o pneu com o tachão. Ó, pessoal, eu vou dizer para vocês que a suspensão da Chevrolet também é bastante característica da marca. Ela é um pouco mais macia, então ela consegue absorver bem essa irregularidade do tachão. Então, em relação a outros modelos, aqui é um pouco mais confortável. O isolamento acústico, de novo, também é muito parecido com o que a gente encontra normalmente aí na categoria, sem grandes diferenças, tá? Vamos para o nosso teste lombada, vamos acertar aqui a velocidade em 30 km por hora, vamos ver como é que o Tracker se sai aqui na lombada. Vamos lá? Olha, na primeira lombada passou numa boa, não bateu nem raspou, a gente percebeu um conjunto bastante equilibrado. Vamos agora aqui para segunda lombada 30 por hora, vamos lá, vamos ver como é que ela se sai. Passou também, sem bater e nem raspar, o que é muito bom, né? Então foi bem na primeira e na segunda lombada. Vamos agora aqui ver o isolamento acústico e a terceira lombada 30. Vamos ver como é que ela se comporta. Vamos lá. Isolamento acústico normal, nada de muito especial. Pessoal, eu senti uma raspadinha muito pequena. Eu não sei se é aquele defletor que o carro tem ali na frente, mas quase imperceptível. Vamos aqui para a quarta lombada 30 por hora. Aqui passou numa boa. Moral da história, cumpre aí a proposta de ser um crossover, né? Veículo um pouquinho mais alto, que sai com mais facilidade nesse tipo de obstáculo, né? Lombada, valeta e buraco. Então aqui o Tracker foi bem. Vamos alinhar ele aqui com o lado direito da guia e vamos fazer aqui a manobra. Parando aqui no ponto que a gente sempre para, vamos virar todo o volante. Volante bastante leve, tá, pessoal? Assistência elétrica. Olha, eu diria que virou um pouquinho mais que os 90 graus, mas bem pouquinho. Não tem sensor de estacionamento na frente, só tem o sensor de estacionamento atrás. A câmera de ré com a linha de guia dinâmica. E olha, o carro parou praticamente alinhado aqui com a rua, o que mostra que não usa tanto espaço assim para manobrar. Moral da história: suspensão que tende a ser um pouquinho mais macia. Além disso, ela superou aí os nossos 4 obstáculos com bastante tranquilidade.
A manobra de fim de rua foi tranquila, como a gente viu, não precisou de tanto espaço. O volante eu vou destacar que é bastante leve. Então a gente tem um veículo que é bastante interessante para o dia a dia, né? Porque ela supera esses obstáculos, é fácil de manobrar, tem uma posição de dirigir aí um pouquinho mais elevada, e isso tudo acaba agradando para quem vai fazer aquele uso mais cotidiano do veículo. Hora da gente pegar a estrada da Kiko Tracker, lembrando que ele tem as luzes de rodagem diurna em LED, de modo que se você não ligar o farol, você não vai tomar multa. E olha só, a gente parou aqui rapidamente, ele já acionou o start-stop dessas paradas rápidas. Mas como a gente está com o ar-condicionado ligado, ele já ligou novamente o motor para manter a climatização aqui do interior. Faz tudo isso automaticamente. Se você não quiser usar, basta apertar o botão aqui para desligar a função do start-stop. Bom, pessoal, o motor aqui, turbo 1.0, mas a gente percebe que ele tem uma disposição interessante. O carro não é pesado, ele consegue deslanchar com uma certa facilidade. E isso a gente vê nitidamente quando a gente pega o Tracker e compara aí com os concorrentes que têm motores aspirados, né? Aqui eu também já digo para vocês que a suspensão, que lá na parte urbana se mostrou relativamente suave, ela também continua se mostrando mais suave. E aí é característica de carros da GM. Historicamente, os carros da GM e da Chevrolet têm essa suspensão um pouco mais macia, um pouco mais gostosa. Já vamos aproveitar aqui na estrada para dar uma olhada aí na velocidade em função da rotação do motor. Já estamos chegando aqui a 100 por hora. Olha só, o carro acabou de descer para a sexta marcha, né, ou subir para a sexta marcha, e a gente tem ali um giro pouquinho acima de 2.000 giros. Não é um número ruim, mas a gente sabe que tem outros modelos que às vezes entregam um giro menor nessa situação. De toda forma, na média do mercado, eu vou dizer que é um bom giro. Vamos acelerar aqui para 120 e vamos ver quanto que a gente tem aqui de rotação a 120 km por hora em sexta marcha. Olha só, 120, temos aqui pouco mais que 2.500 rotações, o que também não é ruim. A gente percebe aí um bom isolamento acústico aqui dentro, né? Não temos muito ruído da parte externa e nem mesmo do motor. Dessa forma, longas viagens se tornam mais confortáveis, por assim dizer. Vamos fazer nossa retomada de velocidade aqui sempre no mesmo ponto, com o ar-condicionado ligado. Estamos aqui a 60 por hora. Vamos pisar tudo para ver quanto tempo ele leva para chegar a 120. Vamos lá, pisando tudo. Demorou um pouquinho aqui na resposta, mas depois que o giro encheu, a gente percebeu mais disposição do motor. E aí, já chegamos a 120 km por hora. O que a gente pode dizer? Que o Tracker tem um conjunto ágil. Talvez não seja o mais ágil de todos, mas de toda forma ele é um conjunto ágil considerando o que a gente vê na categoria. Vamos aqui para o nosso teste aqui de aceleração de 0 a 100, ar-condicionado ligado. O carro não possui um modo Sport no câmbio, então a gente vai deixar no drive mesmo. E a nossa largadinha estolada. Vamos lá, acelerando. A gente vê que o giro aqui não sobe tanto, sobe bem pouquinho. E vamos lá. A saída é um pouco lenta, mas depois que o giro chega ali a 3.000, o veículo fica mais disposto, né? Resposta. Ó, chegou aos 100 km por hora, mas assim, quase que foi aqui no finalzinho da reta. De toda forma, o que a gente pode dizer? O motor é bom, não chega a ser ruim, é melhor do que qualquer outro aspirado aí do segmento, mas a gente sabe que tem concorrente um pouquinho mais forte que a Tracker na categoria. De toda forma, é legal. Mesmo sendo uma versão intermediária, o Tracker 1.0 LT conta aí com o regulador e o limitador de velocidade. Vamos usar primeiro aqui o limitador de velocidade, eu vou atribuir aqui a velocidade máxima que eu quero. Vou colocar aqui em 120 km por hora, que é o que é permitido aqui na rodovia que nós estamos. Então o que acontece? Quando você acelera o carro e o limitador está ligado, ó, tô acelerando, vocês podem ver que a hora que chegou aos 120 eu continuo acelerando, mesmo assim ele não acelera mais o carro, mantendo a velocidade que você escolheu. Se você quiser também, você tem aí o regulador, o controlador de velocidade, né? Que aí você aperta aqui, escolhe a velocidade que você quer, você seta a velocidade, olha só, você tá ali em 120
e aí aqui ele vai manter a velocidade na estrada para você. Lembrando que dessa forma aqui, se você pisar no freio, ele automaticamente cancela o sistema, você tem que reestabelecer. Mas se você eventualmente precisar acelerar o carro, apenas acelerar, você pode acelerar, tirar o pé do acelerador, que ele mantém aí o controle de cruzeiro ativado. Só cancela quando ou você desliga aqui no volante ou você pisa no freio, aí o sistema é cancelado e você precisa rearmar novamente. E mais uma vez a gente contou aí com o apoio da Multiclass, corretora de seguros da cidade de Sorocaba, para ter uma ideia de como é que fica o seguro desse carro. Sempre lembrando, tá, pessoal? O seguro você paga anualmente e ele é da pessoa em relação ao carro. Mudou o perfil do usuário, pode mudar o preço do seguro. De toda forma, usando um perfil de cliente médio de um carro desses, olha o que a gente obteve. O seguro até que não ficou caro, R$ 2.300, com uma franquia de R$ 6.600. Agora, tem aquela opção também da franquia reduzida em 50%. Nesse caso, o seguro subiria aí para R$ 2.700. De toda forma, pessoal, considerando o preço desse carro próximo de R$ 100 mil, vamos combinar que o seguro não ficou caro. Como a gente viu aqui nesse vídeo, o Chevrolet Tracker 1.0 LT tem coisas bem interessantes, mas vamos falar do preço dele. R$ 95.890 é o preço sugerido aí da GM. Ainda assim, nós podemos apontar várias coisas interessantes, como principalmente a questão do custo-benefício. Por quê? O modelo vem com um motor 1.0 litro turbo, o que garante desempenho superior, melhor do que todos os outros concorrentes com motores aspirados, e isso é um mérito para o Tracker. Outro detalhe, mesmo ele tendo um bom desempenho, ele também consegue ser aí o mais econômico da categoria. Isso também é uma coisa que pesa na decisão. Não podemos esquecer que o modelo vem equipado aí com a central multimídia, que tem um sistema de internet 4G, que distribui por Wi-Fi, é uma exclusividade do Chevrolet Tracker. Outra exclusividade é o sistema OnStar da GM, que dá uma série de assistências e você consegue controlar coisas do carro diretamente pelo smartphone. Também não podemos esquecer um bom espaço no banco traseiro e um porta-malas bastante versátil. Dessa forma, a gente consegue dizer que esse carro tem um custo-benefício interessante sim. E olha, pessoal, a gente vai deixar uma dica para vocês. Se vocês quiserem fazer um melhor negócio no Chevrolet Tracker, a gente recomenda que vocês procurem as concessionárias Chevrolet do Grupo Lucchini, com unidades em Jundiaí, Atibaia e Bragança Paulista. Gostaram aí do nosso vídeo? Por favor, deixa aí o seu joinha. Assim a gente vai saber que você está aprovando o trabalho que estamos fazendo. E se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, façam isso. Afinal de contas, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV, que você tem essas matérias super detalhadas. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.